como último exemplo no nosso curso, aqui para finalizar o nosso curso de Introdução à Otimização Combinatória Aplicada, nós vamos falar sobre parametrização. E por que nós vamos dar um espacinho para apresentar essa técnica para vocês? Porque ela é um exemplo da abordagem para problemas NP difíceis em que a gente relaxa a restrição de resolver qualquer instância. Se vocês lembrarem de um conceito que eu apresentei para vocês lá na primeira semana do curso, mas que eu revisei inúmeras vezes ao longo do curso, quando a gente trabalha com um problema NP difícil, a menos que P seja igual a NP, o que a gente não acredita ser o caso, a gente não vai conseguir um algoritmo polinomial, um algoritmo eficiente, que resolva qualquer instância daquele problema de modo exato, que encontre a solução ótima para qualquer instância. A partir daí, o que a gente apresentou, a ideia básica que a gente apresentou foi, olha, a gente vai ter que abrir mão de algumas dessas características. Por exemplo, método exato insiste em obter o ótimo para qualquer instância. Portanto, ele leva tempo exponencial no pior caso. Para instâncias maiores, ele vai ter muita dificuldade de resolver, porque ele normalmente não vai terminar em tempo hábil. Heurísticas e algoritmos de aproximação abrem mão de obter o ótimo, ainda que algoritmos de aproximação deem uma garantia, mas eles abrem mão de obter a solução ótima, mas procuram obter soluções de modo eficiente, em tempo hábil. E faltou um exemplo de uma outra abordagem possível, de um outro tipo de visão possível, que é, olha, e se a gente focar em casos particulares de instância? Não existe uma única maneira de fazer isso, mas complexidade parametrizada certamente é uma abordagem relevante aí, uma abordagem relativamente recente, mas que tem ganhando bastante espaço, bastante relevância na área e que mostra um jeito bem estruturado de fazer isso. E que jeito é esse? A ideia é tentar identificar, tentar analisar as estruturas combinatórias do problema para verificar se a complexidade exponencial está atrelada a apenas um certo parâmetro k, a apenas uma certa característica, né, que a gente vai chamar de parâmetro, daí o nome da técnica, complexidade parametrizada. Então, se a gente conseguir identificar que, olha, ainda que a minha instância for grande, a minha instância pode ser grande ou pequena, a minha instância I, a característica de crescimento exponencial para encontrar a solução ótima está atrelada a apenas esse parâmetro, que eu consigo identificar, que eu consigo verificar, eu posso resolver de modo ótimo e eficiente instâncias particulares que tenham aquele parâmetro restrito, aquele parâmetro pequeno, ainda que a instância como um todo seja grande. Vamos deixar isso um pouquinho mais bem definido, um pouquinho mais formalizado. Então, a ideia, se o problema admitir isso, nem todo problema vai admitir essa característica, tá? Nem todo problema tem a sua, digamos assim, a sua complexidade exponencial atrelada a apenas um parâmetro, apenas uma característica ou um conjunto de características da entrada. Mas se ele admitir isso, a ideia é encontrar algoritmos que são exponenciais apenas com relação àquele parâmetro, de modo que a gente encontre algo assim. Um algoritmo que é polinomial, cuja eficiência é um polinômio n elevado a uma constante, de preferência uma constante baixinha ali, c, em relação ao tamanho da entrada no geral, vezes uma f de k, uma função que cresce exponencialmente com relação a k, mas que para um k fixo, para um k pequeno, torna esse algoritmo viável e capaz de encontrar soluções ótimas. Se for o caso, se o problema tiver essa característica, a gente diz que ele pertence à classe FPT. Não trocar a ordem dessas letras, tá? É a classe FPT, que são os problemas tratáveis por parâmetro fixo. Essa sigla vem do inglês Fixed Parameter Tractable. Então, tratáveis por parâmetro fixo. E para a gente ver um exemplo, aqui a gente vai tratar de um caso particular do problema da cobertura por vértices. O último exemplo que a gente acabou de ver na seção de algoritmos de aproximação foi um algoritmo de aproximação para o problema da cobertura por vértices. Aqui a gente vai ver o problema da K-cobertura por vértices. E do que se trata esse problema da K-cobertura por vértices, um problema que pode ser parametrizado? Nesse problema, a gente tem como entrada um grafo G igual a VE, não vão ter pesos nos vértices, tá? Eu vou pensar na versão não ponderada do problema, e um inteiro positivo K. Esse inteiro K
corresponde ao tamanho de uma possível solução. Então a questão que eu quero responder aqui é: se G possui uma solução S, um conjunto S que corresponde a uma cobertura, eu já lembro vocês o que é uma cobertura, mas um conjunto de vértices S que corresponde a uma cobertura, tal que S é menor ou igual a K. Por algum motivo, imaginem que na minha aplicação, no meu domínio da aplicação, eu só estou interessado em soluções se a minha cobertura não for muito grande. Se ela for muito grande, já não vai resolver, porque não vai ficar eficiente, digamos, qualquer outro procedimento que dependa de utilizar a solução desse meu problema. Por acaso eu preciso de uma cobertura pequena, eu preciso de um conjunto de vértices pequeno para resolver um outro problema que depende desse. Assim, eu estou nesse caso particular. Eu estou no caso em que, olha, eu quero uma cobertura, eu quero um conjunto de vértices S, tal que para toda aresta, o V, U pertence a S ou V pertence a S. Quer dizer, pelo menos uma das pontas daquela aresta incide num vértice que está em S. A isso a gente diz que aquela aresta está coberta. A essa característica a gente diz que aquela aresta está coberta. Então, eu quero uma cobertura, eu quero um conjunto de vértices tal que todas as arestas estejam cobertas, mas eu só estou interessado se aquela cobertura for pequena. Ainda que o grafo seja grande, ainda que o número de vértices, por exemplo, for grande. Pode ser que eu tenha um grafo grande, por exemplo, com muitas estrelas. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, às vezes eu tenho um grafo com uma cara assim, e ainda que eu tenha um número grande de vértices, se eu pegar relativamente poucas vértices para colocar na minha cobertura, eu vou conseguir cobrir todas as arestas. Então podem existir aí no domínio das aplicações instâncias em particular em que isso aconteça. São nessas instâncias que eu estou interessado. Se for esse o caso, a gente vai ver aqui um algoritmo parametrizado que resolve de modo eficiente esse problema. Tá? Eficiente quando K é pequeno. Essa que é a característica interessante. Se o K for geral, a gente está no problema geral. Né? Se o K pudesse ser tão grande quanto a gente quiser, a gente está voltando para o problema da cobertura por vértices geral, e daí a gente não vai ter um algoritmo polinomial. Mas se o K for pequeno, a gente vai conseguir aí um algoritmo eficiente. Ou seja, a gente vai ter um algoritmo que é exponencial só em função de K. Vamos ver isso com mais detalhes. Esse algoritmo é recursivo, e eu não costumo gostar de começar o algoritmo recursivo pelos casos base. Eu acho que não fica tão intuitivo. Então vamos começar pela recorrência dele. Vamos analisar primeiro aqui as linhas de 6 a 10, e depois a gente volta para os casos base que estão ali no comecinho, que eu acho que fica mais intuitivo. Então a ideia desse algoritmo é que qualquer aresta dele tem que estar coberta. Qualquer aresta do grafo vai ter que estar coberta em qualquer solução. Eu não sei qual é a solução, mas toda aresta terá que estar coberta. Isso é garantido. Sendo esse o caso, eu vou escolher ali na linha 6 uma aresta UV arbitrariamente. Eu pego uma aresta UV qualquer. E o que eu sei a partir desse momento? Eu sei que em qualquer cobertura bem-sucedida, pelo menos um dos extremos de UV terá que estar coberto. Então eu faço a pergunta usando a recursão. Eu lanço aqui a chamada recursiva vertex cover K para o grafo G sem o vértice U e podendo usar um vértice a menos na cobertura dele, com K menos uma possibilidades ali para a cobertura. Por que isso? Porque eu estou pensando, olha, eu já peguei o U. Eu já peguei o vértice U, eu, portanto, já cobri a aresta UV, já cobri também todas as demais arestas que saem de U. Assim, o grafo G menos U, quando eu removo o vértice, automaticamente eu removo todas as arestas que saem dele. Isso é automático, não tem como eu ter arestas num grafo se ele não tiver o extremo dela lá. Então, ao remover o U, eu removi todas essas arestas. E eu lanço essa pergunta recursivamente. Por acaso, o grafo G menos U possui uma cobertura com, no máximo, K menos 1 vértices? Se a resposta for sim, o que eu posso fazer? Se a resposta for sim, eu tenho certeza que eu posso combinar essa cobertura que cobre o grafo G menos U com K menos 1 vértices, adicionar o vértice U na cobertura, e ele vai cobrir todas as arestas que saem dele, e assim eu cobrir o grafo G. Então eu devolvo sim. Se aqui for sim, eu posso devolver sim
com confiança, porque combinando a cobertura que a chamada recursiva me devolveu com o vértice U, eu tenho uma solução. Se a resposta for não, eu ainda não posso desistir, porque pode ser que tenha uma cobertura que envolva o vértice V. Eu sei que a aresta UV, lembrando vocês, na linha 6, eu escolhi uma aresta UV arbitrariamente. O que eu sei, o que eu tenho certeza, é que a aresta UV tem que estar coberta, portanto, uma das pontas tem que estar coberta. Se na linha 7 voltar não, eu ainda não desisto. O que eu faço é que eu chamo recursivamente na linha 9 o vertex cover, mas agora para G menos V. Nesse caso, a hipótese que eu estou levantando é: por acaso, existe uma cobertura que cobre o grafo G sem o vértice V e as arestas que saem dele? E usando, no máximo, K menos 1 vértices? Por quê? Porque eu estou pensando que o vértice V vai fazer parte da minha cobertura, se for o caso. Se G menos V tiver uma cobertura com K menos 1 vértices, eu adiciono o vértice V, ele cobre todas as arestas que saem de V, em particular a aresta UV, que foi a que eu escolhi na linha 6, e daí eu tenho uma cobertura para o grafo original. Então, de novo, se voltar sim aqui, eu devolvo sim, porque eu consegui uma cobertura para o grafo G com, no máximo, K vértices. Agora, se voltou não, tanto no if da linha 7 quanto no if da linha 9 voltou não, quer dizer que eu não consigo uma cobertura com, no máximo, K vértices que cubra a aresta UV. Porque a única maneira de ter uma cobertura com K vértices para o grafo G e que cubra a aresta UV é gastando pelo menos um vértice da cobertura, pelo menos uma unidade ali da cobertura, para cobrir ou U ou o V. Eu tentei as duas possibilidades, se não deu, aí eu devolvo não. Digo, olha, realmente não tem uma cobertura que satisfaça. Então é essa a recorrência, é esse o coração do algoritmo. Mas claro, como todo algoritmo recursivo, tem que ter os casos base, senão ele nunca para e a coisa não vai fazer sentido. Feita essa explicação aqui das linhas 6 a 10 aqui das chamadas recursivas, a gente tem a situação em que a chamada recursiva devolve sim ou não, e isso que vai guiar a propagação ali da resposta do meu algoritmo, se ele vai devolver sim ou não para as chamadas recursivas anteriores, que antecederam ele. Portanto, eu tenho que ter o caso base em que deu certo ou o caso base em que não deu certo. O caso base em que deu certo é quando G não possui mais arestas. Tá? Se G não possui arestas, ele está trivialmente coberto, porque se não tem mais nenhuma aresta, acabou. Daí é só devolver sim. Tá? Ele possui não interessa o valor de K, se ele não possui arestas, está coberto, está tranquilo. E como que isso pode acontecer? Só para vocês pensarem. Lembrem que cada vez que eu removo um vértice nas chamadas recursivas ali, eu faço G menos U ou G menos V, eu estou removendo as arestas que incidem naquele vértice. Então o meu grafo está diminuindo tanto em número de vértices quanto em número de arestas. Eventualmente, eu posso chegar num grafo vazio em número de arestas. Ele pode até ter alguns vértices ainda soltos ali, mas ele já não tem mais arestas, e nesse caso, eu caio nesse caso base. Ele não possui arestas, portanto está trivialmente coberto. E daí eu simplesmente devolvo sim. Sim, ele tem uma cobertura para qualquer K que você esteja querendo testar. Para qualquer K não negativo. Ele tem uma cobertura trivial. É só não pegar nenhum vértice e está tudo certo. Agora, se não for esse caso, se eu passei por esse teste aqui das linhas 2 e 3, não é o caso que G não possui arestas, e daí eu verifico na linha 4 que K era igual a 0, quando K é igual a 0, eu não posso escolher nenhum vértice. Se eu cheguei nessa linha 4, quer dizer que G ainda possui arestas, porque ele passou pelo if da linha 2, e ele não pode escolher mais nenhum vértice. Portanto, ele não vai conseguir fazer uma cobertura naqueles moldes. Ele não vai conseguir cobrir aquele gráfico que ele tem em mãos. E daí ele devolve não. Então esses são os dois casos base. Se o grafo ficou sem arestas, devolve sim. Se ele ainda tem arestas e não tem mais nenhum espaço para comprar vértices na cobertura, para colocar vértices na cobertura, devolve não. Para finalizar, vamos só salientar que esse algoritmo executa em tempo O de V vezes 2 elevado a K. Tá? O O de V, eu vou fazer uma análise bem por cima, mas o O de V decorre aqui do tempo que ele vai gastar nos procedimentos dentro da chamada da função, para verificar os vizinhos de V, de U, para remover arestas na hora que ele vai processar os grafos e tal. Mas a parte dominante aqui do tempo é o 2 elevado a K, porque a gente tem a cada chamada recursiva efetuando até duas.
né? Tem uma chamada recursiva aqui com g-u, outra com g-v. Isso vai gerar uma árvore de recursão que dobra o número de chamadas a cada nível, e isso gera um crescimento exponencial do número de chamadas recursivas. Por isso, 2 elevado a k. Então, um crescimento exponencial com base 2. Então, esse algoritmo é exponencial. A questão que a gente apresentou na ideia da parametrização é que se k for pequeno, eu estou pensando nesse algoritmo, esse algoritmo é interessante para mim quando k é pequeno, quando eu tenho motivações para estar particularmente interessado em coberturas pequenas, ainda que o número n, o número de vértices ali, seja grande, o crescimento exponencial está restrito ao tamanho da cobertura. E a altura dessa árvore vai ser no máximo igual a k, porque a cada chamada recursiva ali, que eu desço um nível na minha árvore de recursão, que eu faço aqui, uma chamada viram 2, 2 viram 4, e assim por diante. O que acontece aqui é que no primeiro nível as chamadas têm valor k, no nível de baixo elas têm k-1, depois k-2, porque sempre que eu faço uma chamada recursiva eu reduzo o k. E quando k fica igual a 0 eu paro. Então eu vou ter no máximo k níveis, por isso 2 elevado a k, número de chamadas recursivas no pior caso. Então eu estou restrito ali. Se o k não for particularmente grande, esse algoritmo é viável. Em particular, se o k for no máximo log de n, tá? Se eu estiver lidando com instâncias em que o tamanho da cobertura é no máximo log do número de vértices, eu consigo resolver de modo ótimo isso aqui ainda fica tratável. E só para finalizar, eu queria apresentar por que essa abordagem é interessante. A parametrização é uma área relativamente recente, como eu falei, e ela tem bastante complexidade ali, mas do ponto de vista de otimização combinatória aplicada, o que eu gostaria que vocês tirassem daqui? Olha só, uma coisa que eu salientei para vocês na parte principal do curso, quando a gente estudou heurísticas e métodos exatos. Eu procurei salientar que eles eram complementares, porque as heurísticas têm potencial de encontrar soluções boas, ainda que não garantam o ótimo, mesmo para instâncias grandes. E isso complementa os métodos exatos, que vão te dar soluções ótimas para instâncias pequenas, ainda que sofram para encontrar soluções para as instâncias grandes. Os algoritmos parametrizados conseguem complementar essas duas abordagens, porque eles têm potencial, tá, em situações específicas para encontrar soluções exatas para instâncias grandes. Claro que não existe free lunch, não existe almoço grátis. Então, eles conseguem encontrar soluções exatas para instâncias grandes, desde que sejam instâncias que são pequenas em relação ao parâmetro. Então, nesse caso particular, que pode ocorrer no domínio da sua aplicação, em que você tem uma instância grande, você quer a solução exata e em tempo razoável, mas você sabe que aquela solução é pequena em relação a um parâmetro, em relação a uma característica, ainda que a instância como um todo tenha muitos vértices, muitos itens ou algo assim, mas em relação a um parâmetro crítico ali ela é pequena, se houver um algoritmo parametrizado que explora isso, você consegue um algoritmo eficiente. Então, em situações específicas, ela pode complementar tanto a abordagem heurística quanto os métodos exatos. Por isso que eu acho relevante vocês saberem que isso existe, terem isso na sua caixa de ferramentas ali do engenheiro de algoritmos para atacar os problemas.